Perdão. Até com medo. Esse é o textão? Costa Azul FM 9h40. Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Começa agora, Passando a Limpo Costa Azul, com Carla Machado. Ótima segunda-feira para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, começando mais um Passando a Limpo. Muito obrigada pela sua audiência. E essa semana vamos falar sobre um tema bastante sutil, né? Bastante sensível, mas precisamos falar e precisamos quebrar os tabus, né? As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto. A gente vê muita gente com medo de falar sobre esse assunto, então é preciso deixar de ter medo, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou o câncer. Na época, né, o câncer falava aquela doença. As pessoas não falavam o nome do câncer, falava aquela doença. Não gosto nem de falar o nome, né? A prevenção tornou-se realmente bem sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 25 pessoas por dia tiram a própria vida. Por isso, é essencial deixar os preconceitos de lado e conferir alguns dados básicos sobre o assunto e, por isso, chamamos a nossa especialista psicóloga, Luciana Metzger, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né? A gente vê aí casos no Brasil, essas estatísticas no Brasil, no mundo também, mas aqui na nossa cidade, Luciana, muita gente também com esse tipo de pensamento, esse tipo de problema. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui para falar sobre esse assunto tão sensível e tão rodeado de preconceito, né? Bom dia, Carla. Bom dia, nossos ouvintes. Realmente a gente está tendo aí, né, no município alguns casos. A gente tem algumas ideias, né, a respeito de como isso está acontecendo a partir da situação do próprio município, né? A gente está aí passando por uma dificuldade, né, de empregabilidade, dificuldade de você ter situações que possam colaborar para a saúde mental, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque nós podemos evitar 90%, né, dos casos de autoextermínio da vida, eles podem ser evitados com informação. Então, a gente tem que ter um certo... às vezes a mídia, né, ela fica com muito cuidado para falar, porque existe uma cartilha, existem coisas que realmente a gente tem que ter cuidado para não externar, no sentido de que a pessoa que está em sofrimento, a gente tem que entender que ela está fragilizada. Então, como você vai fazer isso, né? Uhum. E nós fizemos uma enquete no Facebook, nas nossas redes sociais. Nós vimos que 75%, nós fizemos lá, você conhece alguém que perdeu o valor da vida? E 75% dos nossos ouvintes, né, das pessoas que participam das nossas redes sociais, responderam que sim, que conhece. 75%. Altíssimo. Altíssimo a porcentagem em relação a isso. Eu fiquei realmente impressionada. E eu gostaria de perguntar, então, para você, o que leva uma pessoa a se matar, Luciana? Sim, então olha só, a gente está falando de sentido da vida, né? E nós vivemos uma crise de valores. Eu acho que isso é uma coisa que salta, né? As famílias hoje são diferenciadas, o contato humano é diferente. Nós, na última década, né, a tecnologia chegou com uma ideia de imediatismo, de resolução imediata. Então, o nível de exigência hoje é muito alto, né? E a gente tem aí, sabe, né, que a gente tem alguns transtornos, né, emocionais associados, mas não necessariamente seja apenas isso, né? A gente está falando de dores, a gente está falando de quebras internas. E como é difícil para a gente, né, compreender algo do imaginário, do pensamento. Nós estamos muito habituados com o que é concreto.
né? Por isso a gente tem, né, a ideia da autolesão, a gente tem a autolesão sem intenção suicida, ou seja, né, na autolesão não suicida, a pessoa não tem a intencionalidade de tirar a vida, mas muitos dos relatos eu sinto alguma coisa. Então, olha só, se a gente for pensar, peraí, então essa pessoa não sente nada, a dificuldade de identificação de emoções, as pessoas elas não estão conseguindo se conectar com elas. E aí a gente está pensando vamos pensar sobre essa falta de conhecimento de si, né? Eu não tenho mais tempo para pensar e uma exigência de que você tem que ser perfeito, você precisa estar feliz o tempo todo. Tem uma diferença, né, sobre tristeza e depressão. A pessoa que está triste, ela está triste, mas ela não perde o sentido da vida. Ela sabe que isso vai ocorrer por um tempo e em espaços do pensamento ela já tem outros planos para poder continuar e viver de uma outra forma. O depressivo, ele perde, né, a ideia de que ele é capaz de reverter a situação. Então isso é uma grande diferença. Eu estou triste ou eu estou depressivo? Perdeu a esperança, né? Ele perdeu essa questão da esperança. Ele tem uma desesperança muito grande. E a gente, às vezes, não escuta, né? Nós não fomos, e nesses últimos anos, treinados para conversar. Eu gosto muito da ideia da comida, né? Como a gente se alimentava anteriormente. E aí nós íamos, né? Chegávamos em casa no final de semana e os nossos avós e mães, eles começaram 9 horas da manhã a fazer a comida e você ficava ali ao redor. Enquanto se cozinhava, se descascava a batata, a gente ia conversando. Era uma manhã inteira de contato com a sua família. E hoje? Hoje você almoça com meia hora e tem que sair correndo. Final de semana você está cheio de séries para assistir. Dependências da semana, às vezes, também. Né? Também por uma ideia do que é o sucesso. Então, para mim, sucesso é ser feliz. Não adianta você estar se matando de trabalhar para ter o telefone, né, de ponta, o melhor carro, se você não vê a sua família. Se você não tem tempo. Você não vê seu né? filho crescer? Não vê seu filho crescer. Então vai perdendo, né? E aí eu não sou. A essência. E aí eu não sou suficiente para o mundo. Como se eu tivesse que ser suficiente para o outro. Mas e para mim? Eu tô bem? Esse relacionamento que eu tô é algo que me dá, né? Me favorece a ser uma versão melhor, alguém que eu possa estar em crescimento? Ou alguém que está, né, sugando minhas forças. E às vezes a pessoa já está quebrada, né? E você vê repetir esse ciclo de relacionamentos que não são tão positivos. Luciana, você falou sobre uma questão de padrão, né? O brasileiro, ele tem muito essa questão de dizer que o corpo tem que ser aquele, né? O corpo tem que ser o perfeito, você tem que ter o melhor emprego, você tem que estar sempre feliz, você tem que ter um estereótipo, na verdade você vira um boneco, né? Porque se você for atender a todas as expectativas que as pessoas colocam em você, você vira um boneco, um robô, né? Então, isso é uma coisa eu vejo muito do brasileiro, assim. A gente tem países latino-americanos aqui, por exemplo, já tive o prazer de conhecer Buenos Aires, a família do pai da minha filha é uruguaio, eles são felizes, mas eles não ficam rindo igual uma hiena o tempo inteiro. Ficam mostrando para a sociedade que eles têm que estar felizes. Isso é uma coisa cultural do Brasil. O Brasil, porque a gente vê uma média mundial se estabilizando nessa questão das pessoas que tentam tirar a própria vida, mas no Brasil ela está crescendo. Esse padrão cultural auxilia também nessa questão? Então, quando a gente fala em cultura, né, a gente pode aí imaginar o seguinte, né, o Brasil é uma extensão enorme, gigantesca, o Brasil é enorme. Então, quando você vai ver, no Brasil, né, o estado, a região de maior índice de suicídio é o Sul, que tem um clima gelado, né, frio, então as pessoas são mais introvertidas, é uma cultura. O Rio de Janeiro, né, que tem sol, que as pessoas vão à praia, são sorridentes, já tem um outro funcionamento. Quando a gente vai pensar em cultura, eu queria trazer isso para o nosso município, né? Qual é a cultura de Angra dos Reis? Como é que a gente vive aqui? Porque a gente faz esse movimento de olhar para fora o tempo todo. E a gente que está aqui nesse município, o que está acontecendo aqui? Né? Como funciona o padrão? O que se representa aqui? Aí você fala, tem que ter o melhor emprego. Tá, mas aonde tem um emprego? Exatamente, o negócio é encontrar o emprego. Aí você fala, você vai ser um boneco. Tá, então um boneco não é ser você.
Lembra que a gente falou sobre, né, perder, a gente vai perdendo, a gente não consegue mais procurar a nossa identidade. Quem sou eu? Né? Porque nós temos características únicas. Nós não somos como ninguém. Eu conversei há um tempo atrás, em julho, eu conversei com o André Derru, ele é assistente de saúde escolar, e ele falou sobre essa questão da mutilação, como tem adolescentes nas escolas se automutilando, assim, essa questão da automutilação. A adolescência é um período propício para esse tipo de pensamento suicida, de automutilação? Vamos pensar no que é ser um adolescente. Então, olha só, seu corpo muda, seus braços são maiores do que, né, necessários naquela época, depois normaliza, né? A sua pele do rosto geralmente é cheia de espinhos, o seu cabelo, né? Agora a gente tem uma nova leva aí do pessoal, né, dos adolescentes, tá vendo? Eles estão todos igualzinho, o cabelo do adolescente é igual, né? Os adolescentes são todos copiados agora, não sei se vocês têm essa sensação, né? Você olha o adolescente, você tem que olhar o nome da pessoa para saber quem é. Virou uma cópia. E aí o que acontece, né? Muito cedo, às vezes, ele já, lá nas redes sociais, a ideia de ser jovem, rico e amado. Então ele tem que ter o amor da vida dele, né? Jovem. Ele tem que ter a carreira de sucesso antes dos 25 anos, né? E de preferência também que tenha conhecido todo o mundo. Não é América Latina, não. Então, olha o nível de exigência em cima do adolescente. Né? A gente tem a ansiedade de desempenho, por exemplo, na época, né? Ali de você sair do segundo grau, ensino médio, né? Agora estamos no ensino médio, e ir para a faculdade. Quer dizer, olha que difícil. Eu estou largando a minha família, se mora, eu estou falando da região, né, do nosso município. Então, eu vou deixar de estar com a minha família, vou para um lugar que eu não conheço, sendo que, às vezes, morando no município, né, eu vou para minha escola, para o meu colégio, com 10, 20 minutos. Às vezes, caminhando. E aí eu vou para um outro lugar onde eu não fui habituado, eu não tenho habilidades para lidar com isso. E a exigência em cima desse adolescente. Agora, a gente não pode esquecer também que existe uma família, né? E aí eu vou usar até uma frase que é da Ana Beatriz Barbosa, uma autora, né, que eu gosto muito, ela diz o seguinte: família disfuncional, quem nunca? Né? As nossas famílias são compostas por pessoas que pensam diferente, e também são muito exigidas. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa coisa de quem é o culpado. Não existe um culpado. Existe a necessidade da gente aprender a observar como as coisas estão funcionando. Então, o adolescente, ele é muito exposto, né? Todos nós. Outra questão também que as pessoas sentem muito é essa questão do relacionamento amoroso. Muitas pessoas acham que, por exemplo, a vida acabou realmente quando se separa daquela pessoa que gosta. Enfim, a gente vê muitos casos em relação a isso. Esse momento também é bastante delicado, né? Sim, porque é uma construção, né? Desde o momento em que você conhece alguém e até o desenvolvimento dessa relação. E aí, muitas das vezes, né? Essa pessoa que está sofrendo, a gente poder pensar quem sou eu? Né? O que eu preciso num relacionamento? E respeitar a identidade do outro, o CPF do outro, né? O outro é uma outra pessoa que também tem uma maneira de ser. E será que a gente consegue, né, criar uma relação juntos? Porque precisa ser juntos. Então, vem aí a coisa do não ser aceito novamente. Lembra do nível de exigência? Então, é toda uma construção. Então, eu acho que o mais importante, e eu acho que é a mensagem, é a gente se conectar com a gente primeiro. O sentido da nossa vida. E às vezes, quando a gente não tem o sentido da nossa vida, a gente vai buscar esse sentido num outro. E isso pode, né, terminar de uma forma um pouco ruim, às vezes. Você acaba vivendo a vida do outro porque você não consegue se conectar consigo mesmo. Não consegue, às vezes, né, perceber o que você precisa e como... Aí lembra que eu te falei do imediatismo, né? Então, assim, eu tenho que ter uma vida fabulosa ao nível, né? É alto. Sim, é alto. Altíssimo. Então, assim, tudo isso vai fragmentando a pessoa se ela não consegue apoio. E aí, legal a gente falar um pouco que a gente precisa abrir a nossa cabeça, porque não são pessoas fracas. Não existe uma fraqueza porque você está triste porque o seu relacionamento acabou. Seria estranhíssimo se você se dedicou a alguém, se você amou alguém e você não sentisse tristeza. Aí eu acho que você teria um outro transtorno. Né? O certo é, nossa, eu desejei isso. E aí eu não consegui, não deu.
E aí eu fiquei triste. Vamos procurar alguém para me ajudar? Porque nesse momento tá difícil para mim. Isso mostra que você é uma pessoa de empatia, uma pessoa capaz de ter afeto pelo outro. Então, gostar de um outro nunca vai ser doença, né? E a gente precisa aceitar quem a gente é. E não se punir, não se olhar como alguém incompetente. Outra questão aqui, a gente está numa live no nosso Instagram. Outra questão é que as pessoas perguntam sobre as pessoas que têm uma estabilidade financeira e às vezes até têm fama, que tem essa questão da depressão e também chegam às vias de fato, né? Muita gente perguntando aqui nas redes sociais. O que acontece, né? Porque a gente colocou o padrão fabuloso, né? Dinheiro, corpo maravilhoso, vida de filme, vida de, como dizer, propaganda de margarina, né? Tem um marido maravilhoso, 2 filhos lindos, com saúde, aquela coisa toda, e tem gente que chega às vias de fato. O que é isso? Então, aonde foi que você viu essa vida fabulosa? No Instagram. As pessoas acham, exatamente. Nas redes sociais. Ou seja, aquilo que é apresentado. Então, como será que isso está dentro? Não é? Como é essa construção, esse dia a dia, aquela coisa, quem sabe a temperatura da panela é a colher que mexe. A gente nunca sabe exatamente o que o outro está vivendo. Então, rede social não é parâmetro. Nunca será. Porque existem coisas, eu tenho dinheiro, mas aí eu tenho dinheiro, será que eu tenho a certeza de que o outro é meu amigo porque gosta de mim, pelos meus traços? Então, é uma relação interna. Né? O dinheiro ele pode te comprar um carro, mas percebeu como é que funciona isso? Aí você quer um celular ou quer um carro. Quando você compra aquilo imediatamente, aquilo é o seu desejo. Você é muito feliz naquele momento. Você comprou o carro, você lava, você manda lustrar, ninguém pode... Passados 6 meses, ele já está no canto da garagem. Perdeu o sentido. Então, é esse imediatismo. A felicidade, né, é imediata. E aí, quando isso acaba, eu preciso de outro. Eu vou trocando. Né? Eu troco meu cabelo toda semana, eu troco meu armário, eu troco o carro. Daqui a pouco eu estou trocando as pessoas também. Porque elas têm que me fazerem felizes o tempo todo. O tempo inteiro. Então, olha só como é que isso vai ser. E aí, se a gente não tem um apoio, né, se a gente não consegue entender... Né? Quando eu trouxe para você a questão da tecnologia, né? Das mudanças socioculturais, não é que existe certo ou errado, mas eu acho muito importante a gente levantar a ideia para que a gente possa refletir sobre como nós estamos vivendo hoje. Fazer uma reflexão, se conectar consigo mesmo é mais importante do que ter, né? Ser é melhor do que ser. É claro que preponderante ao ter. A gente precisa do dinheiro para viver. Não estou dizendo, vai ser feliz. Não, a gente precisa do dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista, ok. Mas quantas pessoas param e fazem as contas e quanto eu preciso para viver? Parece que não há um fim. É sempre mais, o tempo todo. E aí eu não tenho tempo de me conectar. Sim. Né? Então, assim, é sempre mais pessoas, sempre... Quantos amigos eu tenho na rede social? Eu só tenho 500, eu tenho que ter 5.000 amigos, né? É incessante. Então, assim, é quase que impossível a gente se sentir completo, porque a gente não coloca, a gente não olha pra gente, a gente não sabe o que a gente precisa. De verdade, né? Bom, muita gente fala que as pessoas que tentam tirar a própria vida é fraca, né? Você vê isso. O senso comum fala muito isso. Nossa, foi fraco. Fez isso, foi fraco. É fraco. É fraqueza? É alguma doença mental? Tá ligada a esse tipo de coisa? Tá ligada ao quê? Então, essa fala, né? Primeiro que ela é uma fala de julgamento. Sim. E a gente nunca deve julgar o outro. Porque a gente não caminha com os sapatos deles, né? Então, primeiro a gente pensar que realmente existe aí, né, pesquisas que indicam um número, né, um percentual de transtornos mentais, mas não só isso, né? Então, assim, como é que eu vou tentar explicar isso de uma maneira compreensível? É como se você estivesse caminhando numa estrada e aí você não tivesse acostamento. Lembra, assim, o imediatismo e a necessidade de cada vez ter mais? Só que a vida não vai acontecer assim, né? A vida, ela tem altos e baixos. E aí eu vou tomando, né, pancadas. Tá? Então, a gente chama isso de acidente nas resiliências. Acidente de resiliência, ou seja, você toma uma pancada e aí você precisa reconstruir para seguir novamente.
Esse parar e reconstruir, que seria o momento em que você vai a uma psicoterapia, que seria o momento em que você, né, para pensar e se reorganizar. Não. Você não pode mais ter esse tempo, lembra? Imediatismo, apertar o botão e vambora. A gente não está se dando tempo, né? Então, assim, de parar e buscar ajuda. E outra coisa, quem está ao seu lado? Né? A gente não está muito, assim, fazendo esse olhar sobre os nossos valores e as nossas necessidades. A gente não foi muito educado para isso, né? Então, se você tem pessoas que te escutem sem te julgar, você tem amigos que te dêem um abraço quando você está fragilizado, sem te culpar, sem dizer você é fraco. Olha só, isso tem... Não, peraí. Você está muito triste, né? Pô, será que eu posso te ajudar? Né? E levar essa pessoa, tentar ajudar. Você quer ir, né, num profissional? Eu acho que até aqui, eu falo assim, todo mundo tem um pouco de jornalista, de psicólogo, de médico, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que saber até onde a gente verdadeiramente pode e quando a gente não pode. A gente tem que ajudar essa pessoa a encontrar alguém para ajudá-la. Ou quando a gente precisa só ser amigo, né? De verdade, e não né? ser profissional nenhum. Só ser amigo já está de bom tamanho. Você dá aquele abraço. Exatamente. A gente hoje tem muita distância do olhar, olho no olho, né? De estar com o outro de verdade, sem julgar. Eu compreendo o que você está passando. Sim. Bom, falamos um pouco dessa mente, né? Do que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor, né? Para que essas coisas, para que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude esteja crescendo no Brasil, principalmente, e na nossa cidade acontecendo também. Então, mas nós vamos conversar na quarta-feira sobre como os amigos, justamente os amigos, os familiares, podem ajudar as pessoas que têm estão tentando, ameaçando tirar a própria vida, né? Como as pessoas podem atuar ali para ajudar aquela pessoa. A gente vai voltar com você na sexta-feira, Luciana, para a gente falar que as pessoas desistem de se matar. Isso é importante. Quando você oferece essa ajuda, as pessoas desistem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira. Sexta-feira vai ser a luz, né? De uma tentativa de ajuda aqui no município. Tem um grupo de psicólogos tentando... formar essa ajuda. Então, tem muita coisa boa pela semana. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Passando a Limpo de hoje. Nosso tempo já acabou. Muito obrigada pelas suas palavras e vamos seguindo a semana com essa seara aí, né? Muito obrigada e sexta-feira a gente está de volta. Obrigada. Exatamente. Bom, o mais importante é você cuidar do seu corpo e da sua mente. Foi dado a você e você precisa cuidar. É sua responsabilidade, o seu corpo e a sua mente. Isso é o mais importante. Fortalecer os seus sentimentos e também o seu corpo, né? Muito obrigada pela audiência. A gente volta quarta-feira com a psicóloga Tatiana Pinheiro, falando sobre os amigos e familiares. Até lá!